Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e a todos os irmãos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 26 de abril deste ano 2024. Temos como tema a primeira dispensação da inocência. Foi pregado 8 de março de 2015 aqui em Cayey, Porto Rico. E ele usou a escritura como base, o nosso irmão William Lee, do Gênesis capítulo 1, versículo 26. E vamos ao capítulo 2 do Gênesis. No versículo 7, onde nos diz: Então Jeová Deus formou. Aí em cima. Então o Senhor Deus. Onde fala, então o Senhor Deus formou, aí ele escreve, no 8º dia milenial. Então formou o Senhor Deus ao homem. Do lado de homem, desenha a pedra angular e as eras. Formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E do lado direito, aí escreve, o Espírito, a teofania. E foi o homem ser vivente. E o homem passou a ser alma vivente. E em cima de ser vivente escreve alma. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A primeira dispensação é inocência. Podem assentar, por favor. Nos diz en el mensaje na mensagem a grande luz do último dia foi pregado 8 de dezembro em Bogotá, Colômbia. O nosso irmão William nos diz: vemos a Jesus na era da pedra angular do seu tempo, realizando a introdução a uma nova dispensação. João Batista era um mensageiro de era, Jesus mensageiro dispensacional. Não tem dois mensageiros para uma era, mensageiro de eras, e não tem mensageiros dispensacionais para uma mesma dispensação. Não tem dois ao mesmo tempo. Mesmo que em algumas ocasiões possa ter sido visto dois mensageiros dispensacionais na Terra, isso foi lá no princípio, no tempo de Adão, quando Sete apareceu. Mas um é o da dispensação da inocência e o outro da dispensação da consciência. Se para o tempo de Noé Sete estivesse vivo, então seria visto dois profetas maiores ali ao mesmo tempo. Mas um seria da segunda dispensação, a dispensação da consciência, e o outro da terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Assim que podemos ver onde está o mistério dessa situação, quando é visto dois profetas na terra ao mesmo tempo. Nessa mensagem também, a restauração do reino de Deus na terra, o nosso irmão William nos diz, que foi pregado 8 de agosto de 2008 em Curitiba, Paraná, Brasil, diz assim: tem profeta de eras, mas tem profetas dispensacionais. Profetas dispensacionais tem poucos, sabe quantos? Os dedos das mãos sobra para contá-los. Somente 7 profetas dispensacionais. Adão para a dispensação da inocência, 7 para a dispensação da consciência, Noé para a dispensação do governo humano, a terceira dispensação, Abraão para a dispensação da promessa, a quarta dispensação, Moisés para a quinta dispensação, a dispensação da lei. Jesus para a sexta dispensação, a dispensação da graça. E para o último dia tem que aparecer o sétimo profeta dispensacional e os judeus o estão esperando.
Ou seja, estão esperando a esse sétimo mensageiro dispensacional da dispensação do reino, o qual tem que estar vivo em carne humana neste planeta Terra. E vejam, passam 2000 anos desde que o sexto apareceu, Jesus, e nesse tempo final está o sétimo. Agora, vocês vejam aqui também, vamos ir um momentinho, vamos parar um pouquinho aí nessa mensagem que estamos lendo. Vamos passar a uma partezinha aqui. Na mensagem que vamos estar vendo hoje, vejam, quase no final da mensagem, o nosso irmão William diz: é importante que os que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador o façam o mais breve possível, porque de um momento a outro será fechada a dispensação da graça. Isso foi em 2015, vejam, na dispensação da graça, esse profeta mensageiro foi Jesus. Depois da dispensação da graça, nosso irmão William diz ali que tem que aparecer, na mensagem que nós lemos, disse que tem que aparecer esse sétimo mensageiro dispensacional, que é o mensageiro da dispensação do reino. Agora, é muito importante por e saber o trabalho dos mensageiros de cada era, de cada dispensação, o trabalho dos arcanjos, o trabalho dos anjos, ou seja, tudo que eles têm que fazer no meio da raça humana, que posição ocupam, onde estão posicionados, localizados no programa e plano divino, para assim não tropeçar. E nesse tempo final poder ver esse grande mistério do sétimo selo. Conhecendo tudo isso, o sétimo selo fica aberto e fica revelado de como seria, quando seria e em quem seria. Agora vejam nessa mensagem onde o nosso irmão William nos fala, protegidos contra a astúcia da serpente, nos diz que foi pregado 27 de junho de 1998 em Cartagena, na Colômbia. Nos diz, assim como Caim era filho do maligno, a descendência dos filhos do maligno está regada por toda a terra, esparramada por toda a terra. Agora, a raça humana está misturada fisicamente, mas no espírito, aí é onde faz a separação, a diferença. Onde faz a separação? No espírito. Viram? E vejam nessa mensagem, divórcio e casamento, o nosso irmão Branham nos diz, agora, Deus nos ajude. Essa escritura, essa questão Jesus a confrontou bem no início do seu ministério. Citou Mateus 19, do 1 a 8. Moisés a confrontou também no começo do seu ministério. É uma questão primordial no coração dos crentes. Ao pecador não lhe importa, mas é para os crentes. Vejam, para o pecador não lhe importa. Não importa os requisitos, as cláusulas que tem que ter para receber as bênçãos de Deus. Eles falam, isso não tem nada a ver, isso não precisa, não importa, porque é um pecador, é um incrédulo. Agora, para o crente, sim. O crente, sim, olha todos os requisitos para obter as bênçãos de Deus.
Mas é para os crentes, porque o crente está tratando de fazer tudo o que ele sabe que deve ser feito para viver correto perante Deus. Não, isso está bem, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso não tem nenhum problema. Isso é o diabo lhe falando. Como foi com Eva lá? Isso não tem nenhum problema. Falando no Espírito também. Agora vejam que assim foi no Jardim do Éden. Eva não esperou até que Adão obtivesse a revelação. Vejam, a palavra, a árvore da vida, se encarnasse nele e obtivesse a revelação de quem era a árvore da vida e quem era a árvore da ciência do bem e do mal. Se Eva chega a conhecer quem era essa árvore, não comeria dela, porque quem vai comer de uma árvore que produza fruto, um fruto que seja para a morte, e que comendo dessa morte vai morrer? Dizem isso a você, e você veja que essa revelação, quando essa revelação é dada, porque veja, vamos um pouquinho mais atrás. Ele disse a eles, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que comeres, nesse dia morrerão. Agora alguém diz, mas foi dito a eles. Mas não estava revelado através de carne humana. Isso não estava revelado através de Adão, de carne humana. E eles não esperaram até que essa árvore da vida se encarnasse em Adão. E Adão fosse adotado, e assim Eva obteria a revelação completa do que eram essas duas árvores. Agora, quando obtiveram e comeram desse fruto, aí perceberam que estavam nus. Mas antes, com o que Deus disse a eles, que no dia que comesse da árvore da ciência do bem e do mal morreriam, com essa palavra, eles não tinham a revelação que estavam nus, mas uma vez que comeram dessa palavra, aí perceberam que estavam nus. Agora, como é que espera que a palavra se encarne e coma dessa árvore? Quando se espera e come dessa árvore, aí obtém a revelação. O nosso irmão Branham continua dizendo aqui. Aqui onde parei. Porque o crente está tratando de fazer tudo o que ele sabe que deve fazer para viver correto perante Deus. Portanto, se surgir alguma questão em sua religião, então o caso de divórcio e casamento surge. Por quê? Porque, porquanto é a causa do pecado original, ali foi onde o pecado começou. E esse é o motivo pelo qual é trazido toda vez. Porque é o princípio, o início do pecado. Ali ele escreve o pecado original. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui, na mensagem, protegidos contra a astúcia da serpente. Quando a raça humana caiu no Jardim do Éden, o diabo tomou a frente aí e se apoderou do planeta Terra. E o filho do maligno, Caim, apareceu como primogênito. Foi o primeiro que nasceu. E podemos ver que o diabo começou a governar com ele. Depois Caim teve um filho e construiu uma cidade. E colocou o nome dessa cidade, colocou na cidade o nome do seu filho. Veja que está fazendo a imitação do que Deus fará. Porque recordem que o diabo é um imitador. No livro de Citas diz que nas eras ele imitou. Vamos procurar aqui um momentinho. No livro de Citas. Citas, página 98, vamos a ver por aí. Citas, página 98, vamos ver por aí.
99, na página 99, no parágrafo 857, diz: recordem, Satã vai tratar de imitar. Ele vai tratar de imitar toda coisa que a igreja fará. Ele tratou de fazer. Depois observamos através do anticristo. Mas essa é uma coisa que ele não pode imitar. Aí não haverá mímicas para isso. Em mímicas aí ele grifa. Porque ele não sabe. Não tem forma para saber. É a terceira etapa. Aí escreve, o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará. Ele fez nas eras. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta, assim para a pedra angular, ou seja, onde também tratará de imitar, ou seja, na era da pedra angular. Mas veja, como não tem mímica, o irmão Branham disse, quando o diabo começa a imitar, tanto através de ministros ou através de pessoas, tratando de interpretar e dizer o que o mensageiro trouxe, essas boas novas e essas notícias, e tratando também de interpretar o que o reverendo William Branham disse, quando começarem a dizer isso é assim, isso é assim, isto é assim, isto é assim, então aí é o diabo usando a essas pessoas, imitando e tratando de fazer com que o povo se confunda, querendo confundir as pessoas, tanto a indivíduo como grupos, para que não possam receber a bênção de Deus. O diabo sempre fez isso o tempo todo, em todos os tempos. Ele trata de se adiantar para levar o máximo para a grande tribulação. E quando falamos a grande tribulação, vejam, é a quinta dimensão aberta na Terra, já aberta completamente nesse tempo. Porque cada líder desses reinos levam as pessoas para seu reino. E ele, em suas manifestações através de ministros e de pessoas, o que ele procura é arrastar todas essas pessoas para seu reino. E qual é o reino do anticristo, do homem do pecado, no qual o diabo estará manifestado em toda a sua plenitude. E qual é o reino do maligno? A quinta dimensão, o qual está tratando de implantá-lo desde o Jardim do Éden para cá. Tratando de estabelecer desde o Jardim do Éden para cá. E nosso irmão ele continua dizendo, vejam, que está fazendo a imitação do que Deus fará. Porque a grande cidade, a Nova Jerusalém, terá o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, o nome do seu Filho. É o nome que Deus tem para a Nova Jerusalém. Agora, pelo outro lado está o reino de Deus, o reino do Messias, o qual será estabelecido nesse planeta Terra depois da grande tribulação, depois que realize a ceia das bodas do Cordeiro e nós voltemos para a Terra para o estabelecimento desse reino. Deus está fazendo essa separação, essa segregação. Quem está fazendo? O Filho do Homem com seus anjos fazendo esse trabalho. Então vejam que ali nos diz que o Espírito, e isso é algo muito importante, é onde foi a mistura, vejam, a raça humana está misturada fisicamente, mas no Espírito é onde faz a separação. Agora, vejam na mensagem adotada, aí, o livro, o tomo, no de vocês é na página 40, página 40, na parte que começa a dizer... Agora, aonde chegam? Depois de nos vestir com esse corpo glorioso e a grande era vindoura, quando esses corpos glorificados, esse corpo celestial tenha sido feito corpo glorificado. Vocês captam o que eu me refiro? Então eu posso me aproximar e dizer, irmão Neville, me deixa eu te dar uma pequena demonstração. Eu digo, irmão Rumes,
Vamos a papai nessa manhã, ele é Deus. Agora, o conhecemos, ele é um Salvador, ele é um curador. Nunca houve tal coisa como criação do pecado. Isso não caiu bem, não é assim? O pecado não é uma criação, não, Senhor. O pecado é uma perversão. Só existe um Criador e esse é Deus. O pecado é a justiça pervertida. O que é o adultério? É a justiça pervertida. O que é uma mentira? A verdade mal interpretada, com certeza. Certamente, o que é uma palavra maldita? É uma palavra de Deus convertida em uma maldição, que obteve o lugar de uma bênção. O pecado não é a criação, o pecado é uma perversão. Assim que Satã não podia criar o pecado, ele somente perverteu o que Deus tinha criado. Isso é exatamente correto. A morte é somente a perversão da vida. E do lado assim para cima ele escreve: pecado é a perversão da justiça. Viram? O pecado é a justiça pervertida. Vocês vejam, Satã não criou o pecado, senão que ele pervertiu o que Deus tinha criado. Agora, vamos continuar aqui onde paramos, da mensagem à restauração do reino de Deus na terra. Continua dizendo: e está prometido como o Elias que restaurará todas as coisas, e também está prometido Moisés, e está prometido também o Messias. O conceito que os rabinos têm quanto à vinda do Messias, a vinda de Moisés e a vinda de Elias, é um pouco diferente do conceito teológico do cristianismo. Mas estão esperando os três. Nos livros de teologia do cristianismo também aparece que estão esperando Elias. O judaísmo está esperando que apareça um homem proclamando a paz imperecível e falam: esse é o verdadeiro precursor do Messias, o anjo do pacto e da concórdia. Por isso é bom ler o livro do judaísmo para saber qual é o conceito da profecia da vinda de Elias, de Moisés e do Messias. Vamos ler essa partezinha ali do livro do judaísmo que o nosso irmão William tem aqui. Que é um livro que ele esteve lendo para nós em algumas ocasiões. Nesse mesmo parágrafo que ele citou na página 73 do livro A Religião de Israel. Quando chegar o tempo da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, que unirá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao coração de seus pais, e proclamará, assim, a paz universal imperecível. Escreve paz. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. Do lado esquerdo ele escreve Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7 do 1 ao 17, e escreve Messias e escreve anjo. E o nosso irmão William continua falando aqui. Por isso é bom ler o livro do judaísmo para saber qual é o conceito da profecia da vinda de Elias, de Moisés e do Messias. Do Messias, profeta como Moisés, Deus lhes levantará do meio do povo, portanto está ligado ao povo hebreu. Mas de onde virá? Do judaísmo ou do cristianismo? Disto falaremos em outra ocasião. Elias já ouvimos em sua quarta manifestação no meio do cristianismo. A quinta manifestação é muito importante, porque tem a ver com o cristianismo e com o judaísmo. E esse será o único que poderá tratar, ou que o Espírito de Deus poderá tratar com o cristianismo e com o judaísmo. Deus lhe dará o conhecimento para tratar com ambos os povos, entre o judaísmo e o cristianismo. E essa ponte somente o Espírito de Deus poderá fazer, operando o ministério de Elias pela quinta vez. Ele não estará criticando nem o cristianismo, nem o judaísmo, e nem a nenhum outro grupo. Ele estará unindo o povo e o irão reconhecer. Agora vejam como, por um lado,
Ele está unindo o povo, ou seja, fazendo essa pesca milagrosa dos 153 peixes, por um lado. Mas vocês vejam que pelo outro lado está fazendo a separação. Vejam esses dois trabalhos que Deus está fazendo nesse tempo final. Por um lado, faz a separação, a segregação. Ali onde lemos que Ele está fazendo essa separação. Diz, mas no Espírito, aí é onde faz a separação, aí é onde faz a diferença. É onde faz essa separação entre o certo e o errado. E pelo outro lado está unindo, vejam, está realizando esse trabalho de unir esses dois paus na mão do profeta. As tribos do norte e as tribos do sul são unidas nesse tempo final. Agora vocês vejam como desde o Jardim do Éden começou essa batalha, essa luta pelo reino, para estabelecer o reino na terra. Porque desde o princípio, isso é o que Deus tinha em seu plano. E é o que Deus tem em seu programa para realizar. Mas o diabo se adiantou. Agora, vejam que o título de propriedade então regressa novamente. Regressa às mãos de Deus. E ali ele disse que colocou essa espada, que é a coluna de fogo, para que não pudesse... Vamos ler essa partezinha do Gênesis. Aí onde nos fala dessa espada. Para que não passara. Essa espada que foi colocada ali para que não passasse a alargar sua mão, para que não fossem estender a mão. Dice, esto está por aqui por el Gênesis. Isso está aqui pelo Gênesis. Capítulo 3. No capítulo 3 diz. Desde o versículo 22 diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí ele escreve, a árvore da vida. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e um refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí ele escreve, a árvore da vida. Veja, essa árvore da vida não se encarnou em Adão. E aqui nessa outra Bíblia, também allí escreve, ele escreve ali também, ao lado de querubins, escreve allí árbol. Do lado de querubins ele escreve árvore. Agora vejam tudo o que aconteceu. Assim por cima o que lemos aqui. Ali no jardim do Éden, no começo dessa primeira dispensação, a inocência. De lo cual, en el libro de citas, que no livro de citas, na página 155, parágrafo 1387, ali nos diz, agora, fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os unindo nessa hora que vivemos e seguindo a abertura dos 7 selos,
as 7 eras da igreja. E para isso não conseguimos lugar para fazer, e eu espero que assim que eu possa, nós possamos conseguir um lugar suficiente para isso, já seja aqui em Louisville ou em New Albany. Vamos levantar uma capa para poder fazer tudo que o Senhor nos guie a fazer. Aí ele escreve 7 trombetas, as 7 taças, as 7 trombetas, 7 taças ou 7 trovões. E escreve: o ensinamento na capa é igual os trovões. E todos os escritos aí que vocês já têm. Agora, vocês vejam como o ensinamento de todas essas coisas que Deus está fazendo, que é o que dá a fé para serem transformados e raptados, dá a fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados. É sobre o ensinamento sob capa, do qual foi profetizado e foi falado de que em uma grande capa catedral ele estaria fazendo essa obra. E todos que têm estado braço a braço todo esse tempo, para que se torne possível o cumprimento dessa visão, tem uma grande bênção diante de Deus. A capa já está funcionando, o ensinamento já está sendo dado. Resta ainda alguns detalhezinhos em volta que está sendo feito. Pelo que também agradecemos a todos que estão orando e estão contribuindo para também manter o lugar com todos os compromissos que temos de manutenção e todas essas coisas, luz, águas e todas as coisas necessárias, os gastos que tem em um terreno assim. E também tudo o que está sendo feito em todos os arreglos, os consertos e também nas facilidades que faltam para ser construído. E nós agradecemos a todos que, de uma forma ou outra, está fazendo esse trabalho de orar e contribuir para esse propósito. Agora vejam que tudo isso está já entrelaçando, terminando todas essas coisas, e também Deus dando o ensinamento nessa obra rápida, essa obra e essa mensagem rápida que rodeará a terra. O irmão Branham disse, uma mensagem curta que rodeará a terra, o mundo, e estremecerá as nações. Esse é o tempo para o cumprimento da promessa da ressurreição e a transformação. Portanto, estamos nos preparando porque isso é para os crentes. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E vamos ficar em pé. Vamos nos colocar em pé para assim deixar conosco com esse tema que temos para hoje, a primeira dispensação, a inocência. Vamos deixar assim imediatamente conosco nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.